Você já percebeu como ele desaparece justamente quando seu coração mais pede presença? Essa ausência não é acaso. É parte da prova que a jornada das chamas gêmeas coloca diante de você. Antes de avançarmos, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sino, porque aqui você encontra mensagens que fortalecem sua alma e iluminam cada etapa desse caminho. Quando o masculino some, não significa que não sente. Ao contrário, é porque sente demais. Ele foge não de você, mas da intensidade que você desperta dentro dele. O silêncio dele fala alto. É nesse vazio que você descobre o quanto a ligação espiritual continua viva, mesmo quando as palavras e atitudes externas parecem negar. Esse afastamento surge como parte do despertar. Ele precisa lidar com seus próprios medos, enfrentar feridas antigas e curar aquilo que o impede de se entregar. Você sente isso no coração. A dor que parece insuportável é a prova de que o vínculo continua ativo, mesmo quando os olhos não podem ver. Ele se ausenta para aprender. A alma dele sabe que precisa se reorganizar, e o afastamento é o único recurso que encontra para suportar a pressão dessa conexão. Você pode interpretar como rejeição, mas a verdade é outra. O desaparecimento é um pedido inconsciente de tempo, de silêncio, de espaço para compreender o inexplicável. O masculino, muitas vezes, se sente pequeno diante da grandeza do amor que existe entre vocês. E esse sentimento de inadequação o leva a sumir. Mas mesmo no sumiço, ele não consegue cortar o fio invisível que une as duas almas. Você continua sentindo, continua sonhando, continua percebendo sinais. Esse é o paradoxo da chama gêmea. Ele some, mas está presente. Ele foge, mas continua conectado. Nada pode apagar o que já foi escrito. Você é chamada a se fortalecer nesse período. O afastamento é também um teste para você aprender a confiar no invisível e sustentar a chama dentro de si. Cada vez que ele some, é como se o universo estivesse dizendo: confia, porque mesmo quando não parece, tudo está em movimento. Ele desaparece porque ainda não aprendeu a lidar com a vulnerabilidade. Para ele, amar com tanta profundidade é como perder o controle da própria vida. Mas por trás desse silêncio, há um coração em transformação. Ele é moldado pelo fogo da conexão, mesmo sem perceber. Você sente o peso disso porque o vínculo é compartilhado. Quando ele se esconde, a alma dele continua enviando vibrações que chegam até você. O sumiço não é sinal de fim, é sinal de processo. A ausência física revela a intensidade do trabalho espiritual acontecendo em segundo plano. Você já notou como os sinais se intensificam quando ele desaparece? Números repetidos, músicas, sonhos. Tudo isso é a prova de que ele nunca está realmente longe. Essa ausência é também um chamado para você olhar para si mesma, para se curar, se amar e se preparar para a união que exige duas almas completas. Ele pode tentar negar, mas a verdade é que não há como fugir do destino. Cada sumiço é apenas uma curva no caminho que, inevitavelmente, leva de volta a você. Por isso, não tema a ausência. Ela é apenas parte da dança das chamas gêmeas. E no fundo, você já sabe, mesmo quando ele some, a alma dele continua te chamando em silêncio. Você pode ter sentido que, justamente quando mais precisava dele, foi quando o vazio se fez presente. Mas esse vazio não é um castigo. É a linguagem silenciosa que o universo usa para te mostrar que algo muito maior está sendo preparado. Ele se esconde porque a intensidade da conexão o coloca frente a frente com tudo o que ele evitou a vida inteira.
É como se sua presença despertasse nele sentimentos que nenhuma outra pessoa foi capaz de provocar. Você percebe que, mesmo sem contato, há uma presença espiritual que insiste em permanecer. É como se o silêncio fosse apenas um disfarce para uma comunicação mais sutil, feita de sinais e presságios. Esse desaparecimento pode ser doloroso, mas ele carrega um propósito: quebrar padrões antigos. O masculino precisa aprender que fugir não vai apagar aquilo que foi escrito na eternidade. Você talvez sinta como se fosse deixada de lado, mas a verdade é que a ausência é o reflexo da luta dele contra si mesmo. É a batalha interna que não permite que ele se entregue por inteiro ainda. O sumiço acontece para revelar sua própria força. É nesse tempo em que você aprende a sustentar a chama mesmo quando parece que não há reciprocidade. Ele pode acreditar que ao se afastar está se protegendo. Mas a alma sabe que cada tentativa de fuga o aproxima ainda mais do reencontro. Você percebe como a energia dele continua te alcançando. Sonhos, lembranças e até sensações físicas surgem do nada, como se ele estivesse ao seu lado. Esse movimento de ausência e presença é parte da dança espiritual. É um ensaio invisível que prepara vocês dois para a união definitiva. Ele desaparece porque teme a vulnerabilidade que sente perto de você. Nunca antes ele foi tão desarmado, tão exposto, tão verdadeiro. Mas ao sumir, ele descobre que não pode apagar você da mente. A ausência se torna uma presença ainda mais forte, porque o coração insiste em chamar pelo seu nome. Você, por sua vez, é levada a olhar para dentro e a se perguntar: eu confio mesmo sem provas? Essa é a lição oculta escondida atrás da ausência dele. Cada sumiço é como um portal de crescimento. Ele aprende a lidar com seus medos, enquanto você aprende a fortalecer sua fé. Você já percebeu que é quando ele some que os sinais do universo mais aparecem? É porque o plano espiritual não permite que você esqueça que o vínculo é eterno. Ele tenta se convencer de que pode seguir sem você, mas a alma não aceita essa mentira. Por isso, quanto mais ele some, mais forte se torna o chamado interior. Você sente no coração que esse afastamento não é rejeição, mas preparação. É como a noite escura que precede a alvorada mais brilhante. Esse desaparecimento é um dos maiores paradoxos da chama gêmea. A ausência física revela a intensidade da união espiritual. Ele pode não compreender ainda, mas está sendo moldado nesse silêncio. Cada dia longe é um dia de aprendizado profundo que o aproxima do destino. Você também está sendo provada. A ausência dele mostra se você consegue sustentar o amor incondicional mesmo quando não há certezas no mundo externo. Ele pensa que some para te esquecer, mas descobre que é justamente no sumiço que você se torna ainda mais presente dentro dele. Essa ausência funciona como uma espécie de espelho. Tudo que ele recusa olhar em si mesmo volta refletido através da conexão com você. Você pode sentir que perdeu o controle, mas essa é a grande lição. O amor de chama gêmea não é sobre controle, é sobre entrega. Ele desaparece porque teme se perder em você. Mas, no fundo, é nesse perder-se que ele se encontrará de verdade. Cada silêncio dele é carregado de mensagens ocultas. A energia fala mais alto do que as palavras, e você aprende a ouvir com a alma. Esse afastamento não é definitivo. Ele é o intervalo que permite a purificação de tudo que ainda impede a união. Você talvez sinta raiva ou tristeza, mas até esses sentimentos são parte da limpeza necessária. Eles abrem espaço para o amor renascer com mais força. Ele está aprendendo que não pode mais viver dividido entre o medo e a verdade.
O sumiço só adia o inevitável, o despertar. Você, ao mesmo tempo, cresce em consciência. Aprende que sua paz não depende da presença dele, mas da certeza espiritual de que a união já existe. Esse desaparecimento é a prova de que a jornada não é linear. Ela é feita de idas e vindas, de silêncios e reencontros, cada um com um propósito sagrado. E, mesmo quando tudo parece parado, você sente. Há um movimento secreto acontecendo, e o sumiço dele é apenas a superfície de um processo muito mais profundo. Você já percebeu que, quando ele some, é como se o tempo ficasse suspenso. Os dias parecem mais longos, as noites mais intensas e o coração busca respostas que só a alma pode dar. Esse afastamento, por mais doloroso que seja, tem um propósito oculto. É nesse espaço de silêncio que as maiores revelações espirituais começam a se desenhar dentro de você. Ele pensa que está criando distância, mas na verdade está fortalecendo o elo invisível. Porque quanto mais tenta fugir, mais forte o chamado interior se torna. Você nota que, nesses períodos, sua intuição se aguça. Sonhos se tornam mais vívidos, sinais se multiplicam, e a sensação de que algo grande está acontecendo cresce a cada dia. Esse sumiço é como uma prova silenciosa. Ele testa sua capacidade de confiar sem ver, acreditar sem ouvir e sentir sem precisar de confirmações externas. Ele pode não perceber, mas cada ausência é uma lição de autoconhecimento. O coração dele é forçado a encarar sentimentos que não podem mais ser ignorados. Você talvez sinta um aperto no peito, mas junto com ele vem uma chama de esperança. Esse contraste é a energia do processo que está se desenrolando. O desaparecimento também serve para que você redescubra sua própria força. Ele te mostra que, mesmo sozinha, você carrega a capacidade de manter a conexão viva. Esse afastamento não é apenas dele, é também seu. O universo permite esse espaço para que você cure feridas internas que poderiam atrapalhar a união. Ele se cala, mas o silêncio fala. Cada ausência traz uma mensagem escondida que só pode ser compreendida com os olhos da alma. Você já percebeu que é quando ele some que a saudade grita mais alto? Essa saudade é a prova de que a ligação continua firme, mesmo quando parece invisível. O sumiço dele pode parecer abandono, mas é na verdade um movimento de proteção. Ele teme falhar, teme não estar pronto, e por isso se esconde. Esse processo é como um ciclo de morte e renascimento. Cada afastamento destrói ilusões, e cada retorno traz mais verdade e profundidade. Você sente que a conexão nunca desaparece. Mesmo sem contato, o coração dele continua batendo em sintonia com o seu. O desaparecimento é também uma forma de despertar em você a consciência de que o amor não depende do físico, mas da energia que flui entre as almas. Ele está aprendendo a se render, mesmo que de forma lenta e silenciosa. O sumiço é apenas o caminho tortuoso que o leva ao reconhecimento do amor. Você percebe como o destino usa até a ausência para aproximar vocês. Porque mesmo quando não há contato, há sinais constantes que te lembram da verdade. Esse afastamento faz parte da dança sagrada das chamas gêmeas. É um passo para trás que prepara o salto para frente. Ele pode achar que está se protegendo, mas na verdade está sendo moldado. Cada silêncio é uma lapidação que o aproxima do despertar. Você sente no fundo que nada disso é em vão. Cada ausência carrega em si uma promessa invisível de que a união está sendo preparada. O sumiço é o momento em que o universo coloca vocês dois em salas diferentes para estudar a mesma lição.
Cada um aprende do seu jeito, mas ambos avançam. Ele enfrenta batalhas internas que você não pode ver, mas que reverberam em sua energia. Por isso, você sente cansaço, ansiedade ou até uma dor que não é sua. Esse é o sinal mais claro de que a conexão é real. Mesmo distante, vocês continuam partilhando emoções e transformações profundas. Você já percebeu que, quando pensa em desistir, algo acontece para renovar sua fé? Esse é o destino garantindo que você não perca o caminho. O desaparecimento dele é como uma nuvem passageira. Ela cobre o sol por um tempo, mas não consegue apagar a luz que sempre volta a brilhar. Esse silêncio é como um código secreto. Ele guarda mensagens que só podem ser decifradas por quem olha além das aparências. Ele some, mas o amor não some com ele. Pelo contrário, cresce, se fortalece e se enraiza ainda mais dentro de você. Você percebe que o sumiço, em vez de afastar, aprofunda. Porque é na falta que a alma reconhece ainda mais o valor da presença. Esse movimento, por mais estranho que pareça, é a confirmação de que a chama gêmea não é um conto comum de amor. É uma jornada espiritual, e cada ausência é um passo invisível para a união. Você já percebeu como, no instante em que ele some, sua alma parece entrar em estado de alerta? É como se o silêncio dele ecoasse em cada parte do seu ser, pedindo que você ouça com o coração o que os olhos não podem ver. O desaparecimento, por mais doloroso, abre portais de reflexão. Ele não acontece para te ferir, mas para te despertar para camadas mais profundas da sua própria essência. Ele tenta fugir de você, mas, na verdade, está fugindo de si mesmo. A intensidade que você desperta nele revela verdades que ele ainda não consegue sustentar. Você sente isso quando o coração aperta sem motivo aparente. Essa sensação é o reflexo direto da luta interna que ele enfrenta em silêncio. O sumiço dele pode parecer injusto, mas é o momento em que o universo coloca você diante da escolha: confiar na promessa ou se perder na ilusão da ausência. Esse afastamento traz à tona suas próprias inseguranças. Ele é um espelho que mostra o quanto você ainda precisa curar dentro de si mesma. Você já notou como, nesses períodos, sua sensibilidade aumenta? É o sinal de que sua alma está mais aberta para receber as mensagens espirituais que guiam essa jornada. Ele pode pensar que o silêncio vai abafar os sentimentos, mas o que acontece é exatamente o contrário. Quanto mais ele tenta apagar, mais forte o fogo da conexão arde. Você também é chamada a exercitar a paciência. Porque o amor verdadeiro não se apressa, ele amadurece no tempo perfeito. O desaparecimento dele é, muitas vezes, a fase mais decisiva do processo. É nesse vazio que a preparação para o reencontro ganha força. Você sente que cada ausência traz um novo aprendizado. Mesmo sem perceber, você cresce espiritualmente a cada vez que o coração é provado. Ele pode estar distante fisicamente, mas não há distância capaz de romper o fio invisível que mantém vocês ligados. Esse afastamento abre espaço para que você olhe mais para dentro. É nesse mergulho interior que você encontra a chave para atravessar essa fase. O silêncio dele também te ensina a confiar na voz do universo. Porque quando ele se cala, os sinais ao redor se tornam ainda mais claros. Você percebe que, mesmo sumindo, ele nunca desaparece por completo. Há sempre um rastro, uma energia, uma lembrança viva que o mantém presente. Esse é o paradoxo da chama gêmea. O afastamento físico apenas reforça a certeza espiritual. Ele pensa que o sumiço é proteção, mas na verdade é preparação.
É o tempo em que ele é lapidado pelas próprias lutas internas. Você, ao mesmo tempo, aprende que não precisa de respostas imediatas. O amor que une vocês já carrega todas as respostas que a mente não consegue formular. O desaparecimento dele ativa em você uma força que talvez não conhecesse. É a força de se manter firme mesmo quando tudo parece incerto. Esse silêncio pode até te fazer chorar, mas até as lágrimas têm propósito. Elas limpam o caminho para que a esperança volte a florescer. Ele pode fugir das conversas, mas não pode fugir da verdade. Porque o coração sempre encontra uma forma de se manifestar, mesmo no mais profundo silêncio. Você sente a presença dele em pequenos detalhes. É como se a vida conspirasse para te lembrar que ele continua ligado a você, ainda que invisivelmente. O desaparecimento é também um chamado para que você se libere de dependências. Ele mostra que a conexão existe, mesmo quando não há presença física. Ele pensa que some para te proteger, mas, na realidade, é nesse afastamento que a alma dele grita mais forte pela sua. Você percebe que cada sumiço traz uma lição diferente. São capítulos invisíveis da história que vocês estão escrevendo juntos. Esse processo não é castigo, é preparação. O universo organiza tudo para que o reencontro aconteça no momento perfeito. Ele pode resistir, mas o chamado da alma é irresistível. Cada desaparecimento apenas o aproxima ainda mais da verdade que ele não pode negar. Você, nesse tempo, descobre que a ausência não diminui o amor. Pelo contrário, ela o intensifica, porque revela o quanto o vínculo é indestrutível. E no fundo, você já sabe, o sumiço dele não é o fim, mas apenas a forma misteriosa que o destino encontrou para moldar a união que já está escrita. Você já notou como, quando ele se afasta, é justamente quando o universo mais fala com você? Os sinais parecem se multiplicar, como se a ausência dele fosse preenchida pela presença divina que insiste em te guiar. Esse sumiço não é vazio, é movimento oculto. Ele desaparece porque dentro dele algo está sendo desconstruído e reconstruído, e isso exige silêncio. Você sente o impacto dessa transformação no próprio corpo. Insônia, palpitações, mudanças de humor. São reflexos da energia intensa que circula entre vocês. Ele pode acreditar que o afastamento vai trazer paz, mas descobre que é no silêncio que a saudade o consome ainda mais. Você, por sua vez, aprende a ler os sinais invisíveis. Aprende que o amor de chama gêmea não precisa de presença constante para se fazer real. Esse desaparecimento é também um convite à entrega. O universo pergunta: você confia mesmo quando não entende os caminhos? Ele tenta escapar do destino, mas cada fuga é uma volta em círculo que o traz novamente até você. O sumiço é apenas o traço dessa espiral. Você percebe que sua intuição nunca erra. Mesmo sem contato, você sabe quando ele pensa em você, quando sonha, quando sente. Esse processo é como um jogo de espelhos. O silêncio dele reflete de volta tudo aquilo que você precisa curar dentro de si mesma. Ele pode estar distante, mas a energia dele nunca abandona a sua. Vocês caminham juntos em dimensões que os olhos não alcançam. Você sente isso nos momentos mais inesperados. Um arrepio, uma lembrança repentina, uma emoção que chega sem motivo. O sumiço dele é também uma forma de te ensinar a se fortalecer sozinha. Porque a união só será plena quando ambas as almas estiverem inteiras. Ele desaparece porque o coração dele já não sabe lidar com a intensidade que você trouxe à tona. Você, nesse tempo,
é convidada a cultivar paciência e confiança. Virtudes que sustentam a chama mesmo na ausência de garantias. Esse afastamento, por mais doloroso, abre espaço para um reencontro mais verdadeiro. Sem essa pausa, nada poderia florescer com tanta força. Ele luta contra sentimentos que não cabem em explicações. O silêncio é a forma que encontrou de sobreviver a essa avalanche interior. Você entende que o sumiço não é rejeição, mas sim preparação. Ele some porque precisa se reorganizar antes de voltar. Esse é o ciclo da chama gêmea. Aproximação, afastamento, silêncio, sinais. Até que finalmente o despertar aconteça. Ele pode até tentar ignorar, mas a alma nunca esquece. Por isso, mesmo sumindo, você continua sendo a lembrança mais viva que ele carrega. Você nota que a cada ausência, sua fé cresce. Porque no fundo você sabe que nada pode romper um vínculo que nasceu no eterno. Esse desaparecimento é um portal para a cura. Ele abre espaço para libertar medos, crenças e padrões que já não servem mais. Você percebe que cada sumiço tem um propósito diferente. Às vezes testar sua força, às vezes acelerar a transformação dele. Ele não entende, mas o destino está guiando cada passo. E o silêncio é a forma como a alma dele responde ao chamado invisível. Você também é moldada. A ausência te ensina a confiar mais em si mesma e a perceber que o amor é indestrutível. Esse sumiço é como a noite mais escura antes do amanhecer. Ele anuncia que algo maior está prestes a nascer. Ele pode até se esconder do mundo, mas não consegue se esconder do amor que o une a você. Você já percebeu que até no silêncio há respostas? Basta ouvir além das palavras e sentir além do físico. Esse afastamento é parte da dança espiritual. Um passo atrás que prepara o salto para frente. Você já entende que nada disso é em vão. Cada desaparecimento, cada silêncio, cada sinal é parte da costura invisível que aproxima a união. E mesmo quando parece que ele se perdeu, sua alma sabe. O sumiço é apenas o caminho misterioso que o destino escolheu para alinhar vocês dois. Gratidão imensa por ter ficado comigo até o fim desta mensagem. Se ela tocou o seu coração e trouxe clareza à sua jornada, confirme escrevendo nos comentários a frase: Chama gêmea amor infinito. Assim, você sela essa energia e envia ao universo a confirmação de que recebeu o que sua alma precisava ouvir. E lembre-se da importância de se juntar ao nosso canal. Inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Assim, você continuará recebendo mensagens que fortalecem sua fé, iluminam seu caminho e mantêm viva a chama dentro de você.